Fala galera, professor Cássio na área, trazendo para você hoje mais uma questão do nosso curso de matemática básica. É isso mesmo, o nosso curso hoje, na aula número 33, nós vamos falar de teorema da bissetriz externa. Vem comigo então. Você pode estar se perguntando assim, professor Cássio, por que o nome é teorema da bissetriz externa? Muito simples. Perceba que aqui eu tenho um triângulo que é a nossa base de referência para a gente começar a falar desse teorema, que é o triângulo ABC. Tá vendo? Esse triângulo aqui, ele tem ângulos internos e ângulos externos. Os ângulos externos são aqueles formados pelo prolongamento de um dos seus lados a partir de um vértice. Por exemplo, se eu pegar o lado CA, tá vendo? Daqui até aqui, se eu fizer o prolongamento do lado CA, um pouquinho a mais, só um pedacinho aqui, eu crio um ângulo que eu chamo um ângulo externo, tá bom? Agora, o que é o tema bissetriz do ângulo externo? Quer dizer que esse ângulo externo todo aqui que eu estou falando, tá? Perceba que ele está fora do triângulo, por isso ele é ângulo externo, ou seja, a bissetriz do ângulo que está fora, né? Então, perceba uma coisa, esse ângulo que está fora aqui, passou por ele uma bissetriz chamada AS. Coloquei aqui para vocês em pontilhado, ó, esse segmento de reta AS é a bissetriz desse ângulo externo. Mas, professor, como é que você sabe disso? Se você tivesse numa prova, como é que você identificaria, se não falasse nada, como é que você identificaria que AS é uma bissetriz do ângulo externo? Muito simples. Se você analisar esse ângulo todo aqui, ó, daqui até aqui, ele está marcado, né? Esse pedacinho de cá está marcado com um tracinho e o de lá está marcado com um tracinho também. Significando que se esse pedaço aqui tiver 35 graus, por exemplo, esse aqui também vai ter 35 graus. Então, fatalmente, se os dois ângulos aqui formados são iguais, então esse cara que está passando aqui no meio, ó, que é esse segmento AS, aqui nesse caso o nome é AS, ele vai ser bissetriz. Então, nós estaremos falando de uma bissetriz externa, é o teorema da bissetriz externa. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, né? Perceba que, ao formar uma bissetriz aqui externa em S, S é um ponto de intercepção, né? De quem? Do segmento, do prolongamento do segmento BC, ou CB, né? Pensa que o CB acaba aqui, ó, começa aqui e acaba aqui. Entendeu? Se eu fizer o prolongamento do segmento CB, eu vou encontrar onde? Em S também. Então, S é ao mesmo tempo o encontro dessa bissetriz, né, com o prolongamento do lado CB. Então, aqui nós formamos uma nova figura e a partir dessa figura, galera, é claro que tudo é explicável, não convém aqui na aula eu explicar de onde que vem. Isso aqui vem do teorema de Tales. Claro, tudo é provado na matemática, quase tudo, né? E aqui o que eu trouxe foi o resumo, quais são as fórmulas, quando você se trata de fazer essa identificação que eu acabei de explicar e você percebe que está falando, ou cita no problema, no enunciado, que é teorema da bissetriz externa, ou está falando de bissetriz externa. E é o quê? Simplesmente isso, olha, eu chamei o AC de Bzinho. O que é o Bzinho? É a medida do lado AC, tá? Da distância daqui até aqui eu chamei de Bzinho. Pode ser 5, 10, 15, o que for. 1 milhão, não importa. Chamei de Bzinho. E o AB, tá vendo a distância de A até B? Eu chamei de Czinho, tá? Beleza, então. Então, olha o que eu posso estabelecer a partir desses dados aqui, desses lados, né? Que a gente chama de lados adjacentes ao ângulo externo. Perceba o Bzinho e o Czinho, são lados adjacentes. E eu posso estabelecer com essas novas medidas que apareceram. Perceba, o N é justamente o prolongamento de BC, ó, ou CB, é o N. Eu chamei então a distância de B até S de N. E a distância total agora? Pegando do C, que é o vértice do triângulo, até S. Eu chamei de M, tá? É assim que vai aparecer para você numa situação de prova. Então, o que vai acontecer aqui nesse caso? Você pode estabelecer essas duas relações a partir desses entes que a gente tem. Ou seja, B, que é o comprimento ou o tamanho desse lado aqui, sobre o comprimento total, né? Você pode perceber que está na base aqui, né? Pode perceber essa forma. Está para, que é o mesmo que igual, a Czinho, que é esse comprimento aqui de AB, sobre o prolongamento desse segmento aqui. Ou você pode enxergar de outra forma também, fazer. Eu gosto muito dessa forma aqui, ó. B sobre C, tá vendo?
ou seja, lado sobre lado, lado adjacente sobre lado adjacente desse ângulo, está para o quê? M sobre N, ou seja, o todo sobre a parte do prolongamento aqui da base. Então, eu prefiro entender assim, sabe? Eu acho mais importante, essa forma eu acho mais legal. Beleza, então vamos ver uma aplicação desse negócio? Vem comigo, olha só. Está aparecendo para você na tela agora a questão que fala o seguinte. Os lados de um triângulo medem respectivamente 4, 5 e 6 centímetros. Calcule de quanto é preciso prolongar o lado maior para que ele encontre a bissetriz do ângulo externo oposto. A pergunta é simplesmente o quê? A pergunta de quanto eu devo prolongar o maior lado desse triângulo, né? Para que a bissetriz, para que ele encontre a bissetriz do ângulo externo oposto. Primeiramente, por que eu desenhei o triângulo dessa forma, né? Eu estou até usando a figura do triângulo anterior. Por que eu pus o 6 aqui? Né? Eu pus o 6 aqui porque falou que ele quer saber qual é o tamanho, né, do prolongamento, viu? Do lado maior. Então o lado maior é 6. Se eu estou falando de prolongamento, então lembra lá da explicação. O prolongamento quer dizer que a distância de CB, que é um dos lados, se eu fizer um prolongamento até aqui em S, eu vou encontrar com quem? Com a bissetriz. É justamente essa a pergunta. Qual que é o tamanho desse prolongamento aqui do lado maior? Perceba que o lado maior, 4, 5, 6 é o maior. Qual que é o tamanho desse prolongamento aqui para que até ele encontrar a bissetriz do ângulo externo oposto, que é esse cara aqui. Pelo que você viu na explicação agora, vocês viram que eu usei esse valor aqui, ó, eu chamei de N. Eu vou continuar como N aqui, tá? Só para a gente mesclar com as nossas formas que eu deixei aqui no quadro para a gente entender. Bom, aí fica muito fácil, né? Se a gente mesclar isso aqui com o que a gente tem na forma, pensa uma coisa, olha, eu tinha chamado aqui na aula que esse valor aqui seria o valor de B, e que esse aqui seria o valor de C, tranquilo? Esse aqui é N mesmo, né? E o M é tudo, olha só, o M é tudo aqui, ó, né? Pelo que você viu agora na explicação. Tá, quem que eu poderia dizer que seria o M aqui, galera? Se é tudo, né? Ao invés de usar M, eu posso usar outra forma de interpretação, de interpretar isso aqui. Perceba que a distância daqui até lá é tudo. Então eu posso falar que daqui até lá é a composição de 6, que é esse pedaço aqui, mais esse pedaço aqui que é N. Então eu posso chamar isso aqui tudo de 6 mais N. Concorda? Já facilita bastante a nossa vida. Vamos montar então agora, já tendo todos os dados, já tendo todas as formas aqui. Vamos lá, olha só que interessante. Então eu gosto muito de usar essa daqui, ó, que fala que é lado sobre lado, lado adjacente sobre lado adjacente aqui, né, do ângulo aqui externo. Então ficaria o B sobre C, ou seja, 5 sobre 4, só montando aqui, está para o quê? N, que é o todo, perceba na forma, sobre N. N é o todo. O todo eu sei que é 6 mais N, né? Nós acabamos de definir aqui, 6 mais N é o todo. Sobre N. N é justamente quem? N é o pedaço que eu estou procurando aqui, que é o prolongamento do maior lado. E se eu descobrir isso aqui, que é o valor de N, acabou. Então, aqui vai ficar N mesmo, beleza? Como é que você resolve isso aí? Para quem está acompanhando as minhas aulas, sabe da proporção, você sempre multiplica cruzado, né? Vamos lá, ó, se eu fizer aqui 5 vezes N, vai ficar 5N. É igual a 4, que multiplica esse pessoal todo aqui. Então, eu vou colocar bem organizadinho, para todo mundo acompanhar o raciocínio, né? 5N é igual a 4, que multiplica esse pessoal todo aqui. Eu vou fazer a distributiva. 4 vezes 6, 24. Mais, eu repito, 4 vezes N, 4N. Tranquilo? Se eu passar o N pra cá, vai ficar assim, galera, ó. 5N, o 4 está positivo, vem pra cá, menos 4N, é igual a 24. 5N menos 4N é óbvio que vai ficar N, né? N é igual a 24, nesse caso aqui, centímetros. Então, qual deve ser o valor do nosso prolongamento para que esse prolongamento aqui encontre-se com a bissetriz externa do ângulo oposto? Esse valor de M tem que ser 24, beleza? Essa seria uma explicação, uma questão de aplicação para a gente falar de teorema da bissetriz externa. Eu, sinceramente, imagino que uma situação dessa, se caísse no Enem, eu imagino que estaria falando alguma coisa sobre vias, entendeu? Imagina que você tem uma rodovia que vem aqui no sentido AC, né? E tem uma outra rodovia que tem um entroncamento que sai de A no ponto A, mira para B, né? Ligando uma cidade B no ponto B, por exemplo. Você entendeu? E aí você teria aqui, ó, do ponto A seria, por exemplo, pode ser uma cidade, o ponto C ser outra cidade, mas eles estão querendo criar aqui uma cidade, né? Que liga até a rodovia CS, por exemplo, entendeu? CS aqui, e passando por B, e B é um atalho, tá vendo? Ao invés da pessoa sair de A, vir a C e ir até B, ela pode ir direto
de A até B. Seria, por exemplo, um exemplo de rodovias. Eu acho que seria mais ou menos uma questão desse estilo, entendeu? Para empregar o teorema da bissetriz externa. Lembrando que esse teorema é um teorema que eu não vejo, assim, nunca vi muitas questões, não tenho visto muitas questões de aplicações em vestibulares do tipo do Enem. Se pegar outros tipos de vestibulares aí, ou vestibulares da área militar, principalmente, Cefet, IFET, você vai encontrar muita aplicação desse teorema, beleza? Beijo no seu coração, inscreva-se no meu canal, ative o sininho e deixa aqui abaixo um comentário de qual curso você quer fazer, seja curso superior, seja curso técnico, que eu vou trabalhar para te ajudar a alcançar esse objetivo. Valeu? Abraço, tchau, tchau.